Não se espante, diz o Senhor. Deus me traz aqui para eu e você lembrarmos que pertencemos a um reino e que este reino, ele age, ele é operante, ele é real, ele é poderoso e ele age e ele agirá neste ambiente que você está. Deus agirá de uma forma poderosa, sobrenatural, e muitos, não serão poucos, muitos temerão ao próprio Deus pelo poder dele em ação neste ambiente que eu e você estamos. Não se espante, diz o Senhor, porque eu, Senhor, vou agir. Eu, o Senhor, estou agindo. Há um de repente de Deus neste ambiente que você está, nessa circunstância. Pessoas que têm autoridade, que poderiam te dar a mão para te ajudar, mas têm sido ofensores, têm causado em ti, diz o Senhor, muitas feridas, tem te açoitado, tem te colocado em prisões e tem te acorrentado, exatamente isso, fala o Espírito Santo de Deus, com os seus pensamentos. E eles olham e eles acreditam, serve a um Deus que não protege. Oh, que ser humano tão vulnerável. É assim que olham para ti. Olham como ser humano vulnerável, olham como alguém desprotegido ou desprotegida. Acham que podem fazer o que quiser com você e em você. Mas assim te diz o Senhor. Mas assim te diz o Senhor. O de repente, o meu de repente vai abalar, vai aterrorizar, e saberão que eu, o Senhor, estive neste ambiente por causa de você, diz o Senhor. Algo que o Espírito Santo falava é que para os humanos, para pessoas que têm pensamentos humanos, para pessoas que acreditam que a fortaleza está nas ferramentas, está nos cavalos, está nos acessos, nas autoridades, que está em alguma coisa que pertence a esse mundo. Pode olhar para você e te desprezar. Pode olhar para você e pensar, eu tenho direito sobre este ser humano. Mas Deus vai lembrar a este que você pertence ao reino, você tem dono e o teu dono se chama Deus. E ele não é só o seu Deus, ele é o teu Pai. A você que tem andado na verdade, falado a verdade e tem incomodado o próprio diabo, o adversário, aquele que está se opondo aos pensamentos de Deus de você, que tem se oposto, está se colocando como oponente, como adversário, que está se colocando como contrário ao propósito que a tua vida carrega de Deus, ao plano que a tua vida carrega de Deus e a obediência que você tem se posicionado em Deus. Porque quem te enviou foi o próprio Deus. E você fala no nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo reino. É este nome. Então a palavra de Deus vem lembrar a mim e a você. O nosso adversário, ele nos oferece um reino. Lá em Mateus 4:8, eu não sei se você já observou. Você tem negado esse reino. Você não tem se prostrado
a este reino. E tem incomodado a este reino, que quer que você se prostre, que quer que você adore. E por isto, este reino tem te perseguido. Que reino, Lília? Que reino é este que o Espírito Santo de Deus, ele vem lembrar a mim e a você? Você pertence ao Rei Jesus Cristo. Você pertence a Deus, que não é só o seu Deus, mas é o teu Pai, o teu Criador, o teu resgatador, e pagou um alto preço pelo teu resgate. Você é de Deus, você é povo de Deus. E para muitos pode você parecer vulnerável, pode parecer um coitadinho ou uma coitadinha. Por quê? Porque você não reagiu, porque você não se defendeu. E eles colocam a mão em você e acreditam: sou mais poderoso, sou mais poderosa, sou melhor do que ela, sou melhor do que ele. Mas o que eles não veem é o reino que você pertence. E aí sim, o próprio Deus irá se revelar. A palavra a qual o Espírito Santo ministrava: a minha fraqueza vai revelar o poder de Deus através de mim. A minha fraqueza revelará o poder de Deus. Sim, Jesus fala: nenhuma autoridade tem sobre mim. Por quê? Porque acreditava-se que ele tinha a autoridade, Pilatos, para crucificar e para soltá-lo. Mas Jesus está ciente: nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto, se de cima, se de Deus não te fosse dado. Te foi permitido, te foi dado por um tempo, por uma circunstância, por um propósito, por um pensamento que Deus carrega, por um plano que Deus carrega. Então foi-se permitido tu colocares a mão em mim. Jesus diz que o diabo pediu para peneirar Pedro. Pediu o quê? Pediu a permissão. O que Deus deu a Jó? Permissão. Então você tem dono. E as situações que nós não entendemos, que passamos e que para muitos podem estar zombando, podem estar criticando, podem estar desacreditando. Esses que também viram o processo da humilhação, da zombaria, da vulnerabilidade, da fraqueza, porque você se põe no lugar aonde você não se defende, aonde você não luta contra humanos, mas você aceita, você recebe o propósito de Deus, o plano de Deus e os pensamentos de Deus. Porém, este reino do mundo não reconhece essas ações, nem essa maneira de viver, e nem aceita. E te acham fraco, e te acham uma fraca, e te acha... Mas o poder de Deus sobre a situação será revelado. E você vai entender esta palavra. Então, lá em Mateus 4:8, o diabo, ele fala assim. Lá em Mateus 4:8, o diabo o levou ainda a um monte muito alto. Então, o diabo levou a um lugar muito alto. E mostrou-lhe, colocou diante da sua visão, todos os reinos do mundo. Então, ele levou e colocou diante da sua visão todos os reinos do mundo. E a glória deles, e a glória, o esplendor, a excelência destes reinos. Porém, e ele diz, tudo isso te darei. Qual é o reino que ele quer dar? Deste mundo. Qual é o reino que ele quer dar? Deste mundo. Porque a palavra diz que ele mostrou diante da visão este mundo. Todos os reinos do mundo. Deste mundo que será destruído. Deste mundo que tem aflições, que tem sofrimento, que tem dor.
Então, o mundo que ele quer dar é este mundo. O mundo que ele pode dar é este mundo. Presta atenção. E então, tudo isso te darei. Vai me dar o quê? Este mundo de sofrimento? Este mundo de dor? Este mundo que será destruído? É este mundo que ele quer lhe dar. Porém, você tem negado a este mundo, a participar desse reino. Não tem se dobrado a este reino. E você vai entender a palavra que o Pai liberou para mim e para você. Para nós lembrarmos a que reino nós pertencemos e ao que Ele quer nos convencer a nos dar. Porque a fama que Ele quer dar é neste mundo. Aí você fala, porque o Espírito Santo me disse, Lilian, mas tem muitos pregadores, mensageiros de Deus que têm fama, que têm visibilidade. Presta atenção. Presta atenção. Deus tem dado visibilidade à mensagem. A mensagem que essas vidas estão reproduzindo, que o próprio Deus falou. Deus falou para Ezequiel e Ezequiel falou. Então Deus, ele está dando visibilidade à mensagem, ao que ele quer que aconteça. E por estes obedientes, servos de Deus, filhos e irmãos de Jesus Cristo, estarem fazendo a vontade de Deus, anunciando o reino de Deus, as palavras de Deus, então sim, a fama, a visibilidade os acompanha. Por causa da aliança com Deus, por meio de Jesus Cristo. Por que eu e você conhecemos Abraão? Por causa da aliança dele com Deus. Então, a nossa aliança com Deus nos dá um memorial, nos dá um testemunho. E não pense que estes que verdadeiramente falam o que Deus mandou está incomodando este reino. Qual é o reino? O reino que o diabo quer dar a você. Este reino aqui, neste mundo, glória neste mundo, fama neste mundo. Porém, ele te pede algo. Ele não te dá de graça. Deus te deu de graça a salvação. Deus nos deu de graça a reconciliação. Deus nos deu de graça o seu amor por meio de Jesus Cristo. E tudo que Ele quer é o nosso bem. É que nós venhamos a nos arrepender, venhamos a fazer o caminho da volta e se posicionar no lugar certo. Qual é o lugar certo? De fazermos bem uns aos outros, de perdoarmos uns aos outros, de darmos misericórdia uns aos outros, compaixão uns aos outros, amor uns aos outros, fidelidade uns aos outros. Tudo que na sua maioria hoje não existe neste mundo. Porque o reino das trevas é contrário à verdade. Ele gosta de infidelidade, ele gosta de identidade distorcida, ele gosta da desonestidade, da corrupção, do sofrimento, da dor, uns fazendo com os outros. É contrário ao que Deus quer. Porque Deus diz, me amem e amem ao próximo como a si mesmo. Amem ao próximo como a si mesmo. E estamos sendo conduzidos a frutificar este amor que não vem da carne, que não vem do seu cérebro, da carne e sangue, mas que vem, que é um dom do Espírito Santo. O amor que Deus depositou em nós. Então você pode estar olhando para alguém, querendo que esta pessoa tenha amor, porém esta pessoa nunca conheceu o amor. O amor que dá, o amor que faz, mesmo sem merecer. E como esta pessoa vai dar amor se ele não conhece o amor? Precisa de Jesus, precisa de Deus, precisa do Espírito Santo, desta obra linda para frutificar aquilo que não frutifica. Precisa nascer de novo. E não é um nascimento da carne, é um nascimento do Espírito. E este Espírito é o Espírito Santo de Deus. Então, as palavras de Deus
está mostrando aqui para mim e para você que ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. Se submeter a mim. Porque eu e você estamos em submissão a Deus, às palavras de Deus. Nós estamos em submissão, em adoração a Deus, ao único Deus. Então ele quer que você faça o contrário. Você amaldiçoe Deus, diga que Deus não existe, perca a sua fé em Jesus Cristo. E Jesus disse que o diabo pediu para peneirar Pedro, e Jesus orou para que a fé de Pedro não se desfalecesse, ou seja, não fosse destruída. Então Pedro, ele continuou com fé, com expectativa em Jesus Cristo. Davi, ele se arrependeu, ele reconhecia: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tira tudo, tira tudo. Só não tira de mim a tua presença, o teu Santo Espírito. Já Saul, ele queria honra neste mundo, glória neste mundo, visibilidade neste mundo, e ele não se arrependeu. Você olha para Judas, uma pessoa que não tem fé em Jesus Cristo, uma pessoa que não tem mais esperança, o que ela faz? Esperança, expectativa, o que ela faz? Judas se suicidou. Judas se suicidou. Ele não teve fé. Para quê? Que Jesus podia perdoá-lo se ele se arrependesse. Mas ele colocou a sua vida, se suicidou, porque ele não tinha esperança para o que ele fez. Porque ele entendeu: eu traí um inocente. Eu traí um inocente. Eu falei mal de um inocente. Eu prejudiquei um inocente. Eu fiz uma trama contra um inocente. Então ele reconheceu. E se você reconhece que os seus atos, a sua maneira de viver tem prejudicado a vida de pessoas, tem realizado uma obra que não agrada a Deus, porque Deus amou o mundo. Deus ama o ser humano, rejeita as suas obras. Então eu e você não rejeitamos o ser humano. Por mais que seja difícil, a maldade, as práticas, nós rejeitamos o comportamento, nós rejeitamos a prática, nós rejeitamos as obras que é contrária aos pensamentos de Deus, ao propósito de Deus e ao plano de Deus, porque as ações de muito têm trazido mal para a vida das pessoas, têm ferido, tem matado, tem machucado. Esta semana, por um acaso, eu ouvi de uma jovem, algo assim, que acabou morrendo, que tinha inclusive ido à polícia, enfim, denunciar, mas que acabou acontecendo esta fatalidade. Se existe alguém tentando matar você, mude de ambiente, saia de estado. Não vai enfrentar esta pessoa que está com a sua mente veementemente posicionado para querer acabar com a tua vida. O próprio Jesus, o próprio Deus fala para Maria e para José, para eles irem para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. Tenha prudência, diz o Senhor. Então, prostrado me adorares. Jesus respondeu-lhe: vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Te vai, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E só a Ele servirás. O adversário queria dar a José, me diz o Senhor, agora, quentinho do céu.
a mulher de Potifar. Ou seja, queria dar a José algo que não era dele. A mulher não era dele. A casa não era dele. Estava sobre o governo dele. Mas ali não era dele. E ele esperou em Deus. Teve expectativa em Deus. Não se prostrou àquilo que o diabo trouxe para sua visão. Ficou insistentemente. Ele não cedeu. Mas esperou que o próprio Deus trouxesse o que é dele. Então Jesus, ele teve fome. Fome fala do físico. Fome fala do corpo. Fome fala de necessidades básicas. Eu não sei quais as necessidades básicas do teu corpo, da tua alma, que você pode não ter tido nesse caminhar no deserto, nessa situação difícil. De repente você nunca teve carinho, nunca teve amor, nunca teve afirmação, nunca teve o olhar dos seus pais. Você não é reconhecido nesse ambiente. Eu não sei. Eu não sei. Me diz agora o Espírito Santo. Nunca teve saúde e está tentando comprar o lugar na fila para tomar a vez do acesso de alguém. Se tu serves ao Deus que é o dono da vida, se tu serves ao Deus que é dono da vida, o corpo não tem o poder. Se Deus não quiser levar você. Se Deus não quiser levar você. Porque a Deus pertence a vida. E o Deus que você serve e o reino que você pertence é um reino que restaura a saúde do corpo. É um reino que vem para servir aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que permanecem, mesmo estando com fome, mesmo estando com necessidades, mesmo estando em um deserto, sofrendo uma tentação para terem o que não tem, para terem o que não tem, mas que para isso precisa se dobrar ao reino daquele que se levantou ao nosso Pai. Ele só pode te dar este reino. Mas Jesus, o nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, Ele pode todas as coisas. O reino que você pertence restaura a saúde do corpo, restaura a saúde mental, restaura circuitos neurais, restaura a saúde da parte do teu cérebro que foi afetada cronicamente. Deus, ele não mudou. Deus é o mesmo. E o nome de Jesus Cristo pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Você tem procurado a Ele? Qual armas você tem? Qual armas você tem usado? A palavra diabo, ela quer dizer o seguinte: o Espírito Santo pediu que eu trouxesse essa tradução. Diabolos, dado a calúnia, difamador, que acusa com falsidade, caluniador, que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos. Você está reconhecendo essas obras? Quem é que está caluniando você? Quem é que está difamando você? Quem que está te acusando com falsidade? Quem que está levantando falsas acusações ou fazendo comentários maliciosos? É o diabo. Mas ele pode estar usando a boca de alguém. E me diz agora o Espírito Santo. E me diz agora quem ele usou naquela trama. O que Jesus falou? Os judeus, os fariseus, escribas, o que Jesus falou? Jesus disse: a obra, a maneira, as ações, as decisões, a obra que vocês estão realizando
é do pai de vocês. E Jesus falou, o pai de vocês é o diabo. E eles acreditavam que o pai dele é Abraão. E acreditavam que o pai dele era o próprio Deus. E eles se juntaram, Judas se juntou com eles e participou dessa trama. Levou Jesus sobre falsas acusações, tentando distorcer aquilo que Jesus falou. Existe essa obra no ambiente que você está? Existe essa obra na boca de pessoas que estão te acusando, que estão te defamando, que estão falando o que você não disse? Quem é que está realizando essa obra? Através dessas pessoas que estão dando ao mal, aquele que é mal, que quer causar dor, sofrimento e feridas a você. Essas pessoas têm emprestado o seu ventre, a sua mente, têm deixado com que seja usada a sua inteligência, o seu raciocínio, os pensamentos para quê? Para gerarem e praticarem obras más, obras que causam dor, obras malignas, que causam dor, causam sofrimento, causam divisões, dissensões, separação. Então agora você reconhece quem está querendo te parar. A sua luta não é contra carne e sangue. Aqui tem o tecido. Abaixo aqui, ó. Osso. Embaixo do osso, 3 camadas de meninges. Pense na gordura da picanha. Pronto, 3 camadas daquela. E depois o encéfalo. Dentro do encéfalo, o cérebro. Então a sua luta não é contra esta carne e este sangue. Contra pessoas que estão na carne, que não nasceram de novo, do Espírito Santo de Deus, que não nasceram de Deus, que nasceram do ventre, têm pensamentos humanos e estão participantes deste reino. Qual é o reino que o adversário ofereceu? O reino dele, o reino do mal. Estão cegas, estão sob forte influência mental e no seu corpo para realizarem uma obra que Deus não quer na vida do próximo. Então, uma das traduções também fala, aplicando a pessoas que, por opor-se, então essas pessoas se opõem à causa de Deus, podem ser descritas como agindo da parte do demônio. O demônio, ele cria inimizade entre a humanidade e Deus, instigando ao pecado. Então a palavra onde Jesus fala lá em João 19:11, Jesus disse, você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima, de Deus. E enquanto eu falava este versículo, o Pai trouxe novamente sobre a passagem de José. Deus quer te dar um livramento, porque está muito próximo de algo de Deus, de algo que Deus quer trazer de bom para a tua vida, algo que é teu. E por isso essa insistência para você se dobrar aquilo que é errado, para você ter uma recompensa rápida, uma recompensa nesse mundo, uma recompensa circunstancial. Ou você acha que José não queria ter uma família, ou você não acha que José queria ter filhos, ou queria ter uma casa que é dele, queria ter uma história, uma vida, porque ele estava cuidando daquilo que era de Potifar. Claro que ele queria, mas não ceda. Deus quer te dar livramento. Promoções que exigem corrupção, casamentos que querem ser firmados, alianças com base na destruição de outros. Isso não vem de Deus. Deus não vai tirar alguém de uma família para te dar uma família em pró do choro de outras pessoas, de outros filhos. Não se engane. Se isto está acontecendo, esta pessoa que hoje abandona também vai abandonar você. Vai repetir, vai
Porque no início tudo é muito bom, mas depois, isso que essa pessoa não venceu e levou essa mulher e levou esse homem a trair, a ser desonesto, a ser corrupto, quando estiver no novo relacionamento com você, passará pelas mesmas dificuldades, a paixão vai acabar e então se verá na mesma situação de abandonar você e ir para um outro relacionamento. Porque fugir do sofrimento é o ensino demoníaco, nos diz o Senhor. O sofrimento me fez crescer, o sofrimento me fez prosperar, o sofrimento trouxe para mim liberdade. Toda vez que tiver um sofrimento eu vou correr, mas agora eu aprendi. Daniel sabia, ele ouviu o decreto, ele ia para uma cova cheia de leões, leões que queriam feri-lo, leões que queriam devorá-los, mas havia ali um anjo que o próprio Deus enviou, porque o céu, pela sua obediência, vai proteger você. O céu, pela sua obediência, pela sua adoração, por não se prostrar aos pensamentos contrários ao propósito de Deus e aos planos de Deus, que muitos querem que você negue, que você proste, que você se posicione de modo diferente, o céu agirá por você. E esta palavra está lá. O ambiente que você está é um ambiente de milagre. Porque o reino de Jesus salva, o reino de Jesus cura, o reino de Jesus liberta, o reino de Jesus destrói toda obra maligna na mente, no corpo, territorial, aonde for. Não é o nome de Lília, é o nome que está acima de todo nome. Por amor a ele, Deus fará, porque você clama no nome dele, você confia nele, você espera nele e você diz, ainda que me mate, nele eu esperarei, disse Jó. Ainda que ele me mate. Até porque se matar esse corpo, fica nesse mundo. Mas a tua alma está salva. E Davi falou, e Davi falou, e Davi falou, tira tudo, só não tira a tua presença. Porque a glória que eu tenho foi tu que me deu. Porque o exército que eu tenho foi tu que me deu. Foi Deus que escolheu Davi e colocou aquele povo nas mãos de Davi. E deu autoridade a Davi. E deu palácio a Davi. E deu o que Davi tinha. Então Davi disse, ele sabia, tudo que eu tenho ele me deu. Mas tudo que eu não quero perder e que é importante para mim é a presença dele. É a presença dele. Tira tudo. Já Saul não. Saul se autocondenou. Ele pediu para Samuel honrá-lo na frente das autoridades, sacerdotes, algo assim que eu não me lembro exatamente. Mas o Espírito Santo traz agora. Enquanto muitos querem honra na frente de homens, existem aqueles escolhidos que estão orando, que estão de arrependidos, com seu coração quebrantados e dizendo para Deus, eu só não quero perder a tua presença, eu só não quero perder a tua presença, eu só não quero perder a tua presença. E aqueles que estão em obediência a Deus, na missão de Deus que Jesus tem dado ao seu exército, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Muitos estão passando por sofrimentos. E uma coisa que eu aprendi, o sofrimento não me mata se eu estiver com Deus. Só Ele pode me matar se eu estiver em obediência ao seu comando, à sua direção. Então entenda, o sofrimento não me fez mal. Embora eu não entendesse, embora eu não compreendesse, no futuro eu entendi que o sofrimento trouxe para mim a estrutura, me deu vitórias e hoje eu me alegro com todas as conquistas que no nome de Jesus tem operado na minha vida, na vida de quem eu amo, nas coisas que estão ao meu redor. Porque Jesus tem salvado, tem libertado, tem trazido o seu reino para a minha casa, tirou daqui de dentro o reino das trevas e eu creio que a obra será
obedecer a palavra, as guerras aumentaram para eu desistir. E eu nem tinha esse entendimento. Eu estava fazendo um curso de santificação de Luciano Subirá, que é do... Ele tem é o orvalho.com, é uma plataforma. Eu também estava fazendo, porque assim, lembra que se você já ouve o Restauração da Alma, eu falava assim, né? Pai, muda a mim, não muda eles. Por quê? Porque eles tinham tanto peso sobre mim que tudo que eles faziam me afetava. E aí as guerras aumentou. E nessa época, como assim eles tinham peso sobre mim? O que eles faziam, o que eles diziam. Me colocava em cima de uma cama, eu chorava, eu paralisava de orar às vezes, eu ficava dias desanimada. Então aquilo estava tendo um peso sobre mim. E eu me lembro que na época eu comecei a fazer também um curso da Camila Barros, minha irmã. Foi o primeiro dela, da plataforma, que o Espírito Santo, que Deus trouxe e abençoou muito a minha vida, que foi Chamados para Excelência, onde falava muito da proscatinação. Não que eu não lesse a Bíblia, não que eu não tivesse tempo com Deus, eu tinha o meu devocional. Mas quando as guerras aumentaram, quando o faraó, ele começou a ficar veementemente, houve uma mudança de mente no ambiente que eu estava. Lembra lá que o faraó mudou, não era o mesmo que conhecia José e começou a colocar um trabalho pesado sobre o povo e começou a afligir o povo. Mas o que fez o povo crescer? Crescer porque que as coisas apertou e eu não me conformava com o poder que as pessoas tinham sobre mim. E hoje eu entendo por que elas tinham esse poder. Porque muitas vezes eu e você desconhecemos o que Deus pensa ao nosso respeito. Então tudo que todo mundo fala, tudo que todo mundo diz, nós não sabemos como lutarmos com as armas, mas estamos em aprendizagem, não estamos só, estamos com o Espírito que é de Deus e é santo, e na minha vida ele disse, tem limite. Ele deixou a guerra intensificar, e só depois eu entendi que ele queria me dar uma estrutura forte, edificada na rocha. Para quê? Para que quando a tempestade viesse, para que quando viesse os ventos, para que quando viesse o contrário, eu não caísse, mas eu permanecesse firme, porque eu estava construída, levantada na rocha. Então sim, a guerra intensificou. Porém, Deus me salvou. Enviou o anjo e disse, eles vão até ali. Porque o anjo ficou lá, guardando, e ele disse, te levanta. E ele me ensinou a levantar. Ele me falou os seus pensamentos. Ele me falou os seus planos. Ele me falou os seus propósitos. E então assim, enquanto ninguém obedecia, enquanto ninguém praticava, eu me humilhava na sua presença e eu dizia, eu vou te obedecer. Eu vou dar amor sem merecer. Eu vou dar misericórdia, eu vou dar perdão. E hoje eu vivo os resultados da expectativa que eu tive em Jesus e não na carne. Porque a carne quer sair do sofrimento, a carne não quer perseverar, a carne não quer esse conflito, mas a perseverança, a confiança me fez viver os resultados. E uma coisa que o Espírito Santo falou para mim, e ele pede para eu lembrar também a você, lembre-se, Salomão é escolhido, Davi é escolhido, Saul foi escolhido. Saul foi rejeitado pelo próprio Deus, não foi Davi que rejeitou. Que devemos olhar para os escolhidos, para os nossos irmãos e lembrar que a obra que está em nós é do Espírito, mas que existe em nós uma carne, e que nós, se vermos o outro errar, vamos dar a mão, porque Jesus não nos condenou. Eles ainda podem errar, cair em tentação,
E nós precisamos ter esse olhar. Ele ainda é humano. Eles não é Deus. Eles não é o Espírito Santo. Eles não são Jesus. Eles têm uma carne e nele agora tem uma morada. Eles estão no caminho. Estão sendo aperfeiçoados. Vamos dar aquilo que Deus dá para nós. Ele tem nos olhado com paciência. Ele tem nos ajudado a caminhar. Ele não quer nos perder. Então, se Deus não quer perder essas vidas, porque eu e você vamos condenar essas almas. Então, ouça o que Deus fala com você e comigo. Glória a Jesus. Ato 16, é isso mesmo, foi esta palavra, exatamente. Estavam fazendo a obra, realizaram a obra e pessoas não gostaram. E o que fizeram? Os açoitaram, então machucou o físico, feriu o físico, provavelmente sangrou, com certeza doeu o físico. E depois colocaram em prisões e depois colocaram correntes para ficarem num ambiente preso, imóvel e não poderem circular. Mas eles tinham a sua alma livre. Fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Eles não estavam agindo pela circunstância. Eles não estavam agindo porque queriam este reino, este mundo. Mas eles estavam posicionados, morrendo para si mesmo e em prol do propósito maior, a salvação das almas. Então, mesmo aprisionados, acorrentados, ouviam cantar. Como enormes grilhões, dia e noite em prisões, aguentavam tudo sem reclamar. E o hino que o Senhor me deu fala muito ao nosso interior. Aí Atos 16, Atos 16, 22. Então a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão. Deus não está permitindo essa situação, permitindo essa afronta, permitindo essas feridas, permitindo, porque foi dado do alto a permissão. Mas você vê aqui que a posição de Paulo e Silas salvou o carcereiro e a sua família. Então as pessoas achavam que estavam pegando pessoas vulneráveis, pessoas fracas, mas essas pessoas estavam lutando por um reino, o reino da salvação, o reino que salva vidas, um reino que dá salvação eterna. Então para muitos eles eram vulneráveis, para muitos estavam fazendo mal, mas na verdade ali naquela prisão houve uma conversão, houve um arrependimento, houve uma sede. Quem é Deus? Como eu sou salvo? Como eu sou salvo? Veja. Então, na verdade, quem perdeu foi o reino das trevas e não de Deus. O caminho de Deus, às vezes eu e vocês não entendem. Às vezes eu e você não entendem como humanos podem nos ferir, como eles podem nos machucar. E ainda assim... E não pense que o adversário não faz isso. A diferença é que você realiza as obras dele, depois ele te joga na cruz. Você recebe o castigo por ter realizado as obras dele. E ele não vai te salvar. Mas Deus é aquele que salva. Deus é aquele que interfere. Ele aparece aonde muitos acham uma fraqueza. E eu e você vulneráveis, ele então apareceu. E que armas Paulo e Silas usou? O louvor e a oração. O louvor e a oração. E Deus me deu um louvor quando ele ministrava esta palavra. Ouça. Perto da meia-noite,
Paulo e Silas cantavam louvores ao Deus Altíssimo, sem reclamar. Sem reclamar, as cadeias não puderam escalar. Fisicamente, estruturalmente, eles não podiam sair da prisão. Eles não tinham o que fazer. Daniel não tinha como sair da cova. Dário não podia livrar Daniel. Joquebede não podia fazer nada mais por Moisés. Mas aquele que enviou Moisés, aquele que deu forma a Moisés, é aquele que provê o livramento, é aquele que provê a salvação. Este é o reino que eu e você fazemos parte, o reino de Jesus Cristo, o reino que nos tira do sofrimento, um reino poderoso nos céus, na terra e debaixo da terra. Este nome a qual você serve, a qual você tem expectativa, é o nome que está acima da circunstância, acima da situação, acima da enfermidade, acima da prisão, acima das correntes, acima da defamação. Você serve ao reino que defende você. Por um minuto, por um segundo, por um tempo, por um dia, por uma noite. Eles podem ter até a permissão. Porém, Deus vai agir nesta situação pela causa que a tua vida carrega, pelo propósito que a tua vida carrega. E o que Paulo e Silas carregava, Jesus Cristo, é por causa dele, em mim e em você. Mesmo aprisionados, acorrentados, o ouviam cantar. De repente um terremoto acontece. As cadeias vão se abrindo, as correntes vão caindo pelo chão. O louvor, quando sai do coração, Deus responde, estende a mão. O louvor, Deus está te segurando com a sua mão direita. Nós não estamos só, Ele está conosco. Pelejarão contra ti, Jeremias, mas não irão te vencer, porque eu, Senhor, estou com você. A minha presença, o meu Santo Espírito, por isso não te vencerão, por isso não te derrotarão, por isso não te dominarão, porque eu, Senhor, sou grande, eu sou, te diz o Senhor. O louvor, quando sai do coração, Deus responde, estende a mão. O louvor é a chave da vitória. É cantando que Deus abre a porta. Então, quando eu vivi uma grande situação que eu não entendia na minha vida, e lá na frente Deus me ajudou, Deus, através da experiência, da fé, da expectativa, dos resultados, do que eu vivi lá na frente, eu encontrei alguém na cruz que estava passando por um processo ao qual eu tinha ido, porque eu e você podemos ir a processos difíceis de crucificação, mesmo sem ter pecado, mesmo sem legalidade, mas uma prova como Jó foi. Para quê? Para gerarmos fé, esperança e outros
que olhará para nós e verá verdadeiramente Deus a salvou. Salvou ela, salvou a família dela. Então gerará fé. Fé em quem? Em outros que estão em processo de morte, em processo de decreto, por causa do milagre que Jesus fez na minha vida, outros puderam ser alcançados. Então não estamos nesse processo por acaso, não fomos parar em ambiente por acaso, não fomos parar em circunstância por acaso, não fomos parar em sofrimento por acaso. Não deixe ele roubar a tua visão, não deixe ele roubar a tua fé, porque Deus quer salvar a alma de alguém. Por mais que não seja neste momento, mas Deus quer se revelar, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, para alcançar outras vidas. Lá no verso 31 fala, eles responderam, lá o 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Então a casa do carcereiro e toda a sua casa foi alcançada por Jesus Cristo, porque Paulo e Silas estavam na prisão sem reclamar. Veja, as pessoas acreditavam que nada aconteceria naquela prisão, pois naquela prisão uma família seria alcançada. Então, para encerrarmos o louvor, quando você começar a louvar, as cadeias logo vão se abalar, as algemas logo vão se soltar, recebendo seu louvor Deus está. As muralhas vão caindo ao chão, no deserto ele tem provisão. Se o gigante na sua frente está, por cima dele você vai passar. É cantando, é louvando, Deus vitória te dará. E eu tenho um ambiente que eu frequento e o Espírito Santo trouxe 3 vezes quando eu estava terminando de louvar esse louvor e ele dizia, né? Ele falava, fale para eles. Eu estou em um ambiente onde ali eu percebi, né? Tive um entendimento do Espírito Santo, não da carne. Foi o Espírito que abriu a visão e me mostrou em alguém querendo me afrontar, querendo que eu entrasse em uma discussão. Lilian, o que você fez? Então eu falei para outra pessoa da mesma fé que eu, e aí a outra pessoa falou algo, eu disse, Deus não nos colocou neste ambiente por um acaso. Deus, ele ouve a minha oração e a tua oração. Ele recebe o meu louvor e o teu louvor. E então, Lilian, o que a palavra diz? Que Jesus veio para destruir toda a obra do maligno. E o meu desejo foi com que esta pessoa encontrasse a verdade e que o próprio Jesus o ensinasse a morrer por ele. Porque foi Jesus que mostrou a verdade para quem? Para Saulo, para a mente perseguidora, para a mente que queria matar. E o próprio Jesus disse, eu ensinarei a morrer por mim. Então, esta pessoa precisa conhecer a verdade. Então eu chamei Jesus. Jesus vem e destrói a obra do maligno. A teia de aranha construída do maligno na mente desta pessoa, na mente desta vida. Porque se eu fosse discutir ali naquele ambiente com uma pessoa que está com a mente cheia de aranha, construída com pensamentos malignos, não é essa a guerra. Eu chamei aquele que destrói. Eu chamei aquele que traz o reino dele e tira o reino das trevas e expulsa daquele ambiente. Então chame Jesus, chame o céu. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você pertence a um Deus que é todo poderoso.
você vê como foi a guerra vencida? Com oração e com louvor. Não foi com exaltação, não foi com espírito camuflado de rebelião, aonde te autoriza e te diz: fale, você tem direito de falar, escolha se calar, porque você sabe colocar a mão em mim porque teve permissão, porque eu tenho dono. Ninguém coloca a mão em mim sem permissão. Jesus falou, pediu para te peneirar. Jesus disse, nenhuma autoridade estaria sobre mim se do alto. Então, se nós tivermos esse pensamento que tem que haver uma autorização do próprio Deus, não iremos nos entregar ao desespero da carne, porque o Espírito Santo é forte. E diga para ele, me ajuda a orar, me ajuda a louvar em meio a esta situação. Eu já tive uma guerra em que eu enfrentei com uma mente muito difícil e eu chorava muito e eu só louvava. E era altos louvores e profetizando a palavra dentro do quarto. Não era da carne, era do Espírito, chamando Jesus, a autoridade que Ele deu para nós em seu nome. E o que Ele recebeu, a exaltação do Pai, que lhe deu o nome acima de todo nome, chamando por Ele que veio para destruir todas as obras do maligno. Todas, não é só algumas, clamando a Deus pelo seu filho, pelo que ele passou na cruz, que ele tivesse misericórdia, pelo que Jesus, por Jesus, e agisse naquela situação. Não era por mim, porque se ele orasse para mim, eu não mereço que ele haja por mim. Mas por Jesus, eu clamei por Jesus, pelo que ele fez, porque ele não merecia. Então não perde essa vida, não deixa que essa vida seja dominada pelo maligno, que essa vida vá para a condenação do inferno. Veja, eu clamo por ele, pelo que ele passou na cruz, pelo que ele suportou em obediência a ti, pela renúncia que ele fez, pela submissão à tua vontade. Então eu clamo para que ele salve, porque ele é o único que pode salvar, ele é o único que pode libertar, ele é o único que pode chegar e dizer solta, larga, tira, e chegar lá e tem que obedecer, porque ele é o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso e o nome dele está acima. Então eu vou no nome de Jesus, eu expulso no nome de Jesus, eu profetizo no nome de Jesus, no nome que Deus deu acima de todo nome e que destrói toda a obra maligna. Então é este nome que eu clamo. E então, a posição de Paulo e Silas, mesmo feridos, mesmo machucados em seu físico, mas eles estavam adorando em espírito e em verdade. Eles continuavam orando em espírito e em verdade. A sua carne estava machucada, estava com feridas, estava sofrendo a dor. Porém, eles estavam fortes, fortalecidos na força do Espírito Santo de Deus, que é fortaleza, de ousadia, de poder. E este poder de Deus opera sobre a nossa carne. Deus nos recompensará, nos diz o Espírito Santo de Deus, por todo o sofrimento suportado por amor à causa maior. E qual é a causa maior? A salvação das almas. Por mais que eu e você odeie a maldade, por mais que eu e você rejeite a maldade, lembre-se, são seres humanos. Existe um outro império, existe um reino que é oposto ao que Deus quer. Deus quer salvar e o outro reino quer condenar. Deus quer salvar e o outro reino quer condenar. Que ele não use a nossa boca para condenar as pessoas ao inferno. Deus foi quem rejeitou Saul, porque já Saul não se arrependeu. Judas, ele escolheu o seu final. Ele não tinha esperança, ele não tinha expectativa. Ele não se arrependeu.
Porém, a fé de Pedro não foi destruída. Não foi destruída. Ele continuou com fé em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.